Olá, boa tarde a todos. Mais uma vez aqui juntos para o nosso estudo do Evangelho aos domingos. Espero que todos estejam bem, né? Eu me chamo Marcos Ribeiro, faço parte do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, participando mais diretamente do grupo Anália Franco e do setor doutrinário da casa. E mais uma vez estaremos aqui juntos para o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos dando continuidade ao capítulo 26, né? Capítulo esse que finaliza aquela parte que Kardec fala, que ele traz, né, sobre a redenção coletiva, o capítulo que tem como título Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Antes da gente fazer a leitura do item de hoje, que é mercadores expulsos do templo, vamos proferir nossa prece de oração de abertura, para que a gente possa estar conectado com a espiritualidade, que a gente possa acalmar nosso coração, né, encher o nosso ser de pensamentos positivos, para iniciarmos uma semana muito produtiva, né? Para isso, eu convido a todos, se desejarem, pode colocar um copo para que possa ser fluidificado, a gente mentalizar a fluidificação das águas, e que aqueles que assim desejem possam fechar os olhos, para que nesses instantes nós estejamos conectados com o Pai maior, com o Mestre Jesus. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Obrigado pela dádiva do conhecimento do Evangelho. Obrigado pela oportunidade de estar nesse planeta maravilhoso, aprendendo, reformulando ideias, que possamos nesses instantes estar abertos aos Teus conhecimentos, aos Teus ensinamentos, que o ensino do Evangelho desta tarde possa envolver todos aqueles que escutam, que eles possam estar conectados com os teus ensinamentos, com pensamentos positivos, e que nesses instantes a espiritualidade possa atuar beneficamente a favor de todos aqueles que necessitem, dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, e até mesmo de nós que aqui estamos tentando cada vez mais se melhorar, tentando ser pessoas melhores nas ações, nos pensamentos. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade e assim possamos dar início ao nosso estudo do Evangelho. Pois bem, meus amigos, o item de hoje é um item bem interessante, um item um pouco também curioso, né? Porque é uma passagem do Evangelho que remete a muitas dúvidas, né? Interpretações às vezes equivocadas, porque é uma passagem, eu diria que talvez a única que tivesse na Bíblia, né, no Evangelho do Cristo, que fala exatamente desse aspecto com relação ao comportamento de Jesus. Mas vamos ver o que a doutrina espírita nos traz, né? Que é o que alguns conhecedores da doutrina falam sobre isso, né? Então, vou proferir a leitura, né? É o item 5 do capítulo 26, né? Mercadores expulsos do templo. Eles vieram em seguida a Jerusalém e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombas. E não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía, dizendo: Não está escrito: Minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizeste dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meio de o perderem, pois o temiam, visto que todo o povo era
todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Marcos, capítulo 11, versículo 15 a 18, Mateus, capítulo 21, versículo 12 e 13. Jesus expulsou do templo os mercadores, condenou assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Deus não vende a sua bênção, Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de lhes estipular preço. É bem interessante essa passagem do Evangelho, né? E nesse capítulo que fala também com relação às dádivas, né? Que nós recebemos e que podemos e devemos doar gratuitamente, como a mediunidade, o dom da cura. É, e essa passagem no qual Jesus tem essa ação, né, que aqui a gente nota que ele foi bastante ríspido, muitas vezes é interpretado e muitos se questionam, né? Jesus foi agressivo nesse episódio, né, que é bem conhecido como a purificação do templo. É interessante a gente falar sobre isso, né? Porque é um acontecimento bem conhecido, né? É narrado pelos quatro apóstolos, né, autores do Evangelho canônico. Essa passagem é, no mínimo, curiosa, como eu falei no começo, né, pois descreve uma suposta ira de Jesus, né, em seu primeiro grande ato público após ser batizado por João Batista. A Bíblia descreve que, na ocasião, Jesus teria se irritado com a presença desses vendedores ambulantes, né, que negociavam produtos diversos, né, no Templo de Jerusalém, né, expulsando esses vendedores do recinto. No Evangelho de João encontramos até um trecho bem característico que fala sobre isso, né? Que ele fala assim, tirar daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio, né? E os relatos destacam que Jesus derrubou mesas, soltou animais, né? Animais que eram comercializados ali, condenou o tráfico de coisas santas. E este relato causa certa estranheza para nós, né? Um comportamento que não é esperado pelo Cristo, né? Porque passa uma ideia de agressiva. Jesus teve uma ação agressiva. E vale lembrar que é a única situação dessa natureza que é relatada no Evangelho, né? Mas será que Jesus de fato foi agressivo nessa situação? É um questionamento importante que a gente deve fazer uma reflexão e ser bem racionais, digamos assim, né? Kai Barchuter, em um dos seus livros, né, o Espírito do Cristianismo, nos mostra o caminho para que a gente possa entender melhor essa questão, né? E ele fala que para se compreender bem esse ato de aparência agressiva do Cristo, é preciso que a gente se reporte àquela era, àquela época, né? E examine e faça uma análise sem preconceito dos princípios da lei que regiam o povo daquela época, né? Os costumes religiosos que eram degenerados pela classe sacerdotal, que muito viviam se aproveitando disso, né? Muito pelo mercantilismo, a ponto de haver templos convertidos, né? Em situações que não eram o que o Cristo queria, né? E aí a gente entende, né, que talvez essa interpretação de agressividade seja uma interpretação feita por nós, né? Inclusive, Arunu Dutra, né, ainda esclarece que naquela época, aquele templo trabalhava mais de 20 mil pessoas, né? O templo possuía uma guarda própria, então era um lugar bem estruturado, né? Então, eles tinham centenas de guardas ali presentes, né? Além disso, o templo ele ficava do lado da Torre de Antônia, que era uma fortaleza militar romana. Então, se o templo tinha aqui tantos guardas, né? Centenas de guardas, ficava próximo a uma torre militar, né? Se Jesus realmente tivesse chegado no templo esfurecido, chutando, né? Fazendo aquela algazarra, como alguns falam, né? Em 30 segundos, em menos disso, ele estaria preso, talvez, né? Então, historicamente, é impossível que Jesus tenha saído chutando ou batendo em animais e pessoas, né? Certamente, o Cristo não adotou essa conduta agressiva, né? Mas a gente percebe que ele foi firme na sua atitude, na sua fala, né? Para que as pessoas compreendessem a gravidade da situação, né? A distorção de que se estava fazendo do nome do Pai, né?
O fato era que o Templo de Jerusalém estava perdendo seu aspecto religioso para dar lugar a um comércio, a uma corrupção de pessoas e dos sacerdotes locais. Olhando por um ângulo, por esse ângulo, né, a gente percebe o porquê da postura mais enérgica de Jesus, né, para combater todo aquele comportamento desviado daquele povo que estava ali, ou que está, pelo menos, sendo extorquido, ou sendo induzido a um desvio de conduta, né? E se o mestre não tivesse adotado esse posicionamento, talvez a essência espiritual do templo, né, se perderia totalmente, né? Cristo certamente não adotou uma conduta agressiva, mas manteve-se firme em sua atitude, né, para que as pessoas compreendessem a gravidade daquilo que estava acontecendo, né? Podemos considerar esta passagem como uma ensinação literária, muito comum na Bíblia, né? E que muito utilizada por Jesus para transmitir sua mensagem para nós, que ainda tem muita limitação para entender seus ensinamentos, né? E imagine naquela época em que tudo era mais difícil. Aliás, né, esse tipo de comunicação gestual, né, literária, é uma característica dos profetas da época. Podemos citar várias passagens bíblicas que demonstram essa ensinação literária, né? E sabemos que a pedagogia utilizada por Cristo era muito peculiar, né? Os próprios textos bíblicos são carregados de alegorias, de conotações diversas. As parábolas são exemplos disso, né? Então, em nenhum momento as escrituras sagradas rotulam a atitude de Cristo como agressiva, mas sabemos que cada um que lê essa passagem assimila do texto de acordo com sua capacidade de entendimento, na sua condição de compreender aquilo, né? As nossas compreensões, elas são limitadas frente ao ensinamento de Jesus, né? Isso justifica a diversidade de interpretações bíblicas que assistimos por aí, né? Trazendo essa situação para uma área da razão, né? Para uma análise mais racional, temos condições de concluir que Jesus não teria adotado essa postura supostamente agressiva, como muitos relatam, né? Pois ele é um espírito puro, né? E, inclusive, no livro dos Espíritos, né, Kardec traz a pergunta 625, onde ele pergunta, né, para os espíritos, né, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia, de modelo, né? E os espíritos respondem, né? Vê Jesus, né? Jesus é o nosso modelo e guia, né? E nós sabemos quais são as características dos espíritos puros, né? São espíritos que têm um predomínio do lado espiritual sobre a matéria, né? E quando encarnado, isso é completamente efetivo, né? Além da superioridade moral, intelectual sobre os demais, né? Então, o espírito puro é o espírito de primeira ordem, né? Essas características, né, de um espírito puro demonstram nenhuma influência da matéria. Essa superioridade intelectual, moral absoluta com relação aos espíritos dessa ordem, Jesus é um exemplo. E se Jesus é um espírito puro, consequentemente, não manifestaria paixão inferior como a raiva, a agressividade, né? Nem mesmo quando encarnado, porque os espíritos que pertencem a essa ordem já eliminaram do seu íntimo, né? Já expurgaram do seu íntimo esse tipo de sentimento que ainda é muito material, né? Que é uma característica humana. Então, meus irmãos, podemos concluir que a agressividade atribuída ao comportamento de Jesus na purificação do templo dessa passagem é apenas uma questão de interpretação, né? É uma leitura que nós humanos, né, ainda terrenos, fizemos ou ainda costumamos fazer, né? Essa atitude enérgica de Jesus no templo é a mesma atitude enérgica que devemos ter com os nossos vícios morais, com os nossos desejos inferiores, com a preguiça, né? Que não nasce do corpo, mas que se manifesta através do corpo, né? A educação do nosso espírito é o único caminho para a nossa transformação, né? E essa passagem do Evangelho de hoje nos convida a transformar nossos corações, nossas almas num templo sagrado,
Essa é a mensagem alegórica que a gente pode tirar, né? Transformar nossa alma no santuário, no local de excelência do encontro verdadeiro com Deus, o encontro com Deus vivo e transformador da nossa vida. Então, essa foi a mensagem que o Evangelho nos trouxe hoje, né? E que a gente possa cada vez mais estar, né, racionais, com esse conhecimento sólido da doutrina e dos ensinamentos do Cristo. Então é isso, meus amigos, né? É, nós estamos encerrando o nosso Evangelho de hoje, então vamos encerrar com a nossa prece de agradecimento por mais um domingo que se finda, esse fim de tarde, de verão, né? Que nos traz tanta luz, né? Então vamos, aqueles que desejam, vamos fechar os olhos, mentalizar a nossa água a ser fluidificada, mentalizar nossos familiares, nossos amigos, mentalizar cada cômodo da nossa casa, que o Mestre Jesus possa cada vez mais nos trazer proteção, amparo, que chegue até nós o apoio espiritual, que estejamos cada vez convictos do nosso papel no planeta, do nosso papel no trabalho, do nosso papel na família, do nosso papel enquanto esposo, pai, filho, irmão, que estejamos cada vez mais abertos a entender as nossas falhas, a entender novas e a correta decisão. Decisão essa que pode muitas vezes nos transformar em pessoas mais sábias, mais empáticas, mais amorosas. Muito obrigado, Senhor, que possamos abençoar a nossa casa, que possamos abençoar os teus ensinamentos e que cada vez mais estejamos convictos de que tu é o modelo e guia. Obrigado, Senhor, que possamos ter um fim de tarde, um início de noite agradável para o iniciar de semana muito próspera e alegre. Muita paz. Muita paz, meus amigos. Até o próximo domingo.